Em um cenário pitoresco da Itália do início do século XX, uma história envolvendo mistério, desaparecimento e a possibilidade do sobrenatural é lembrada até os dias de hoje. Há mais de um século, um evento misterioso chocou a cidade de Roma e se tornou uma das histórias mais enigmáticas do século XX. Em uma tarde sombria de julho de 1911, um trem partiu da estação ferroviária central de Roma com 106 passageiros a bordo, em uma jornada que prometia ser inesquecível, mas jamais chegou ao seu destino. O trem entrou no túnel e nunca mais saiu do outro lado. Era como se tivesse dissolvido no ar, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. Dos 106 passageiros, apenas 2 foram encontrados. Ninguém mais viu os outros 104 novamente. Será que eles desapareceram para sempre ou foram levados para um destino desconhecido? Os 2 sobreviventes contaram suas histórias, mas suas palavras perturbadoras pareciam mais saídas de um pesadelo do que de uma experiência real, deixando tudo ainda mais sinistro. O que teria causado esse fenômeno sobrenatural? Nenhum destroço, nenhum sinal dos outros passageiros, e o mistério sombrio daquele dia perduraria até os dias de hoje. Bem-vindo ao Acervo Secreto. Era verão de 1911 quando a Zanetti Company preparou uma viagem inaugural de tirar o fôlego. O trem turístico de luxo, composto por 3 vagões suntuosos e uma locomotiva majestosa, partiu de Roma com destino a Milão, oferecendo aos passageiros da elite local uma experiência única pelas deslumbrantes paisagens da Toscana e da Hungria. A viagem prometia ser inesquecível, repleta de luxo, elegância e entretenimento. Violinistas tocavam sonatas enquanto o champanhe borbulhante fluía e o cenário pitoresco cativava a todos. Enquanto o som dos violinos embalava os corações, o champanhe espumante celebrava a alegria da viagem. Tudo parecia perfeito. O maquinista preparava a partida, os passageiros se acomodavam em seus assentos, e com um apito estridente, o trem parte para o que deveria ser uma viagem rotineira. No entanto, o que estava destinado a ser uma viagem de algumas horas se tornou um enigma que resistiria ao teste do tempo. Conforme o trem seguia seu caminho por belas paisagens italianas, tudo parecia perfeito para uma viagem inesquecível. No entanto, algo chamou a atenção de alguns passageiros. Um homem misterioso, vestindo um sobretudo escuro extremamente luxuoso, usando um chapéu que escondia completamente o seu rosto, caminhava de um lado para o outro pelos vagões como se estivesse procurando alguma coisa. Parecia estar observando a todos com um olhar penetrante e intrigante. À medida que a viagem prosseguia, o clima começou a mudar rapidamente. O céu deu lugar a nuvens escuras e ameaçadoras, criando uma atmosfera tensa. Os passageiros notaram que a temperatura dentro do trem flutuava de forma estranha, oscilando entre o calor sufocante e o frio intenso. Conforme a viagem avançava, ruídos estranhos e vibrações incomuns começaram a perturbar a tranquilidade dos passageiros. Alguns relataram ouvir sussurros estranhos, enquanto outros sentiam que o próprio trem estivesse vivo e se movendo de forma irregular. Enquanto o trem avançava rumo ao túnel, a atmosfera a bordo se tornava cada vez mais inquieta. Os passageiros começaram a se perguntar o que estava acontecendo e um sentimento de apreensão se espalhou pelos corredores. Alguns passageiros, movidos pela curiosidade e pelo medo, decidiram ir atrás do maquinista para tentar entender a situação. Com passos apressados, eles seguiram até a porta que levava à cabine da locomotiva. Ao chegarem lá, a surpresa e o pavor tomou conta de seus rostos. A porta estava trancada e não havia sinal do maquinista ou da tripulação dentro da cabine. Nenhum único sinal de presença humana. O trem avançava sem controle, como se fosse guiado por uma força invisível. Por mais que tentassem, a porta permanecia inabalável, como se alguém tivesse trancado propositalmente, isolando-os da possibilidade de saber o que estava acontecendo e até mesmo de parar o trem. O pânico tomou conta daqueles que testemunhavam a cena. Os corações acelerados, eles retornaram aos seus assentos, temendo o que os aguardava no túnel à frente. O trem desapareceu sem deixar rastros. Curiosos e perplexos, a pequena multidão que esperava na estação a chegada do trem não conseguia compreender o que havia acontecido. O trem havia atrasado muito e todos começaram a se preocupar, inclusive a Zanetti. Afinal, a busca por respostas estava apenas começando.
Com o trecho da ferrovia fechado, a empresa tentou descobrir o que acontecera com o trem. A cena do desaparecimento se tornou um mistério intrigante. Investigadores seguiram os trilhos procurando qualquer pista que pudesse explicar o que aconteceu. Mas, para a surpresa deles, não havia sinais de acidente ou vestígios do trem e de seus passageiros. Mas continuaram seguindo os trilhos. Em algum lugar, teriam que encontrar rastros, até que, alguns minutos após passarem pelo túnel, se depararam com duas pessoas vagando na direção dos trilhos. Eram dois funcionários do trem que estavam em estado de choque, muito machucados. Suas expressões vazias e olhares perdidos mostravam que algo terrível havia acontecido. Eles então foram levados à estação de onde o trem havia partido. Enquanto a investigação estava em andamento, as autoridades e representantes da empresa Zanetti realizaram reuniões a portas fechadas, discutindo soluções para a situação delicada. A reputação da empresa estava em jogo, e eles não poderiam permitir que essa história abalasse sua credibilidade. Os familiares dos passageiros desaparecidos clamavam por notícias, mas o silêncio era ensurdecedor. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhum paradeiro do trem. O mistério parecia insolucionável. Após dias de choque e trauma, os dois sobreviventes finalmente encontraram coragem para falar. Suas palavras carregavam o peso de um segredo inquietante que desafiaria a compreensão daqueles que os ouviram. Eles contaram toda a história, do sumiço do maquinista e de tudo o que havia ocorrido antes, do misterioso homem de preto, do zumbido bizarro e da estranha névoa branca envolvendo o trem antes de ser engolido pelo túnel. Eles disseram que todos os passageiros estavam em pânico, querendo descer do trem, pois sabiam que algo terrível iria acontecer. Momentos antes de entrar no túnel desconhecido, eles dois sentiram um profundo desespero e eles foram os únicos passageiros que tiveram coragem de pular do trem para a morte quase certa, mas preferiam escapar do destino sombrio que os aguardava se ficassem ali. O momento foi rápido, mas suas ações mudariam suas vidas para sempre. Como eles sobreviveram a esse salto? É um mistério até para eles, porque não se lembram de nada após o salto. Só que acordaram horas depois ao lado dos trilhos e decidiram voltar para a estação de partida para não ter que atravessar o túnel, até que foram encontrados pela equipe de investigação. Enquanto isso, um investigador chamado Marco Rossi começou a se interessar pela presença do homem misterioso visto nos vagões antes do desaparecimento do trem. Uma testemunha corajosa, que permaneceu anônima, havia estado na estação no dia do desaparecimento. Ela se aproximou do investigador com informações importantes. Ela descreveu ter visto o homem misterioso agindo de uma maneira suspeita antes de embarcar no trem. Segundo ela, o homem parecia estar ligado a algo sobrenatural. Ele tinha olhos brilhantes, como se não fosse humano. Ele começou a investigar a identidade desse indivíduo enigmático, seguindo uma trilha de pistas, mas nunca chegou a uma conclusão. Com o tempo, várias teorias da conspiração foram levantadas para tentar explicar o fato, como o túnel em que o trem entrou poderia ser um local com energias ou forças sobrenaturais inexplicáveis que causaram o desaparecimento repentino do trem e de seus passageiros. O trem pode ter atravessado um portal interdimensional durante a viagem, levando-o a um plano ou dimensão paralela. Pode ter ficado inacessível ao nosso mundo. Ou o trem poderia ter sido objeto de uma viagem acidental no tempo, levando-o para outra época e local. O trem poderia ter sido alvo de tecnologias avançadas, ou mesmo de origem extraterrestre que causaram o desaparecimento. Alguns especulam que um surto coletivo também poderia explicar os eventos estranhos em torno do desaparecimento. Afinal, a mente humana, atormentada pela incerteza, pode criar realidades próprias e coletivas. Por isso, os dois sobreviventes foram considerados como testemunhas não confiáveis. A ideia de um trem sendo engolido por uma névoa branca e desaparecendo misteriosamente no túnel pode ser considerada pouco plausível. Mesmo assim, os investigadores não foram capazes de explicar como o trem desapareceu sem deixar rastros. Hoje em dia, na física quântica, sabemos que existem conceitos intrigantes que poderiam ser utilizados para explorar uma explicação para o caso do trem misterioso. Um desses conceitos é o dos multiversos. Segundo a teoria, cada vez que uma escolha é feita, um evento ocorre. O universo se divide em múltiplos caminhos possíveis. A partir dessa ideia, podemos especular que, ao entrar no túnel, o trem Zanetti foi, de alguma forma desconhecida, deslocado para uma realidade paralela. O momento em que pularam do trem foi o exato instante em que ele atravessou completamente para a realidade paralela,
deixando-os para trás. Enquanto o trem estava em outra dimensão, ele poderia continuar suas viagens para destinos desconhecidos. Anos depois do ocorrido, pessoas que investigavam o caso fizeram associações de coisas estranhas ao redor do mundo que consideravam ter relações com o trem desaparecido. Em 2 de março de 2002, um documento estranho foi descoberto na cidade do México, relatando que em 1845, ou seja, anos antes do trem desaparecer, 104 imigrantes italianos vestidos luxuosamente para um clima frio chegaram ao país afirmando ter viajado em um trem Zanetti vindo de Roma. As histórias sobre o trem misterioso, luxuoso, intrigaram as autoridades da época, mas eles foram internados com diagnóstico de histeria coletiva. Apesar de debates sobre sua autenticidade, o enigma permanece até hoje, adicionando uma página fascinante à história da cidade. Na Ucrânia, em 29 de outubro de 1955, caçadores exploravam as montanhas perto de Zavalite e avistaram o trem de época cruzando uma passagem remota. O Sr. Mikhail Ivanov, líder do grupo de caçadores, descreveu o trem luxuoso como algo que parecia saído de um filme. E eles ficaram intrigados com a presença do trem em uma área remota e de difícil acesso. Na França, nos Alpes, em uma região montanhosa próxima à cidade de Chamonix, um grupo de moradores em 25 de junho de 1977 relatou o avistamento de um trem misterioso. O Sr. Pierre Dubois, líder do grupo, descreveu o trem como uma aparição fantasmagórica, quase etérea, como uma locomotiva a vapor negra emergindo das sombras, e tinha vagões iluminados por lanternas antigas. Na Austrália, na região de Gold Coast, em 10 de outubro de 1985, o casal de fazendeiros Jack e Emily Turner testemunham um fenômeno estranho durante a noite. Eles relataram ter visto um trem silencioso e misterioso passando pelos campos, quase flutuando sob os trilhos abandonados. Embora não tenham avistado os passageiros com clareza, o casal alega ter ouvido vozes e gritos distantes que ecoavam pela noite. Na Alemanha, em 15 de setembro de 1994, moradores da pacata cidade de Obersel, localizada às margens do rio Reno, comentaram sobre um trem noturno que passou por uma estação ferroviária abandonada. Diversas testemunhas, incluindo o Sr. Hans Miller, um ex-ferroviário da região, afirmaram que o trem parecia um modelo antigo e luxuoso com 3 vagões. Esses relatos de avistamento do trem em diferentes lugares do mundo poderia ser explicado como momentos em que o trem voltou a atravessar entre os universos, ocasionalmente se tornando visível para os observadores ao redor do mundo? Talvez. Enquanto as perguntas superam as respostas, o mundo continua a ser envolto em mistérios e enigmas que desafiam nossa compreensão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o túnel misterioso entre Roma e Milão foi soterrado por um ataque aéreo, tornando impossível desvendar o mistério do desaparecimento do trem e de seus passageiros. Até hoje, a verdade permanece desconhecida, tornando a história um enigma intrigante do passado. O que você acha? Estaria a resposta para esse mistério no domínio do sobrenatural, da explicação racional ou somente da criatividade humana? Bem, meus caros, talvez essa seja uma resposta que nunca saberemos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. E se você ainda não for um inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês na próxima vez que abrir o acervo secreto. Até lá.